Aqui no canal vocês já me viram falar bastante sobre a placenta, medicina placentária e artes placentárias, não é verdade? Mas afinal, o que é a placenta e para que serve a medicina placentária? No vídeo de hoje eu vou explicar tudo sobre a placenta para vocês. Bem, para começar, a placenta é um órgão que se desenvolve somente na gestação e ela é responsável por manter a vida do bebê e o seu desenvolvimento. Ela é responsável pelas trocas gasosas entre mãe e bebê e também pela nutrição do bebê. É através da placenta que o bebê recebe seus primeiros anticorpos para criar imunidade contra uma série de patógenos. E a placenta também é um órgão endócrino, produz uma série de hormônios essenciais para a manutenção da gravidez e o desenvolvimento do bebê e também responsável por uma série de mudanças no corpo da mãe para receber o bebê assim que ele nasce. A placenta também tem uma função excretora para o bebê, ou seja, é o canal por onde o corpo dele vai excretar o produto do seu metabolismo. E a placenta também é uma barreira, ela impede que micro-organismos nocivos cheguem até o bebê. Você já ouviu falar de barreira placentária? Pois é exatamente isso. Com todas essas funções maravilhosas, não é nenhuma surpresa que todos os povos originários de várias localidades do mundo tenham seus mitos e suas histórias acerca da placenta. Quase todas as culturas carregam a tradição de honrar e celebrar a placenta após o nascimento. Para muitos povos, a placenta se assemelha a uma árvore. Tem um mito da criação que conta que quando a Mãe Terra deu a luz ao mundo, o seu líquido amniótico se transformou nos rios e a sua placenta se transformou na árvore da vida. Os mapuches no Chile, por exemplo, eles veem a placenta como uma coisa que nos liga à terra. Eles têm o costume de plantar a placenta após o nascimento junto com uma muda de árvore, como uma oferenda à Mãe Terra. Mas também para que essa criança ela tenha um lugar no mundo onde pertencer. Aquela árvore dela está plantada numa terra onde ela pertence, uma terra onde cresce a árvore da vida dela. E a árvore e a criança vão crescer juntos. É uma simbologia muito bonita. Já na medicina tradicional chinesa é onde a gente tem o maior registro do uso da placenta como cosmético, como medicina mesmo, de cura. Mas para além das propriedades científicas, a placenta tem um simbolismo muito forte. A placenta é vida, é vínculo, é raiz e é história genética. Quando a gente honra a placenta, nós estamos honrando a nós mesmas, honrando a nossa capacidade de criação e a nossa ligação com a Mãe Terra. Existe uma frase que diz que todo contato entre mãe e placenta é medicina placentária, e eu concordo plenamente. Independente se você vai fazer uma arte com a sua placenta, consumir a sua placenta, o simples ato de olhar, tocar e reconhecer a sua placenta já é muito curativo. Mas então, como é uma placenta? Bem, eu vou mostrar para vocês. Quando a gente pensa na placenta, a gente pensa nessa imagem clássica da árvore, né? O cordão como tronco e as veias que se espalham a partir dele. Essa é a face que fica virada para o bebê. Eu gosto muito de pensar que o bebê ele tá deitadinho olhando a copa da árvore de baixo. É a visão que ele tem da placenta. Então, nessa visão, a placenta é realmente uma árvore. Desse lado que sai o cordão, e do cordão se espalham as veias que vão fazer a troca gasosa com a mãe. E é dessa face também que sai os sacos amnióticos, os tecidos do saco amniótico que vai envolver o bebê. O bebê fica aqui dentro dessa bolsinha. O outro lado da placenta é o lado que fica colado no útero da mãe. Ele parece um monte de pequenos pedacinhos de fígado. E ele é assim porque aqui existe muita troca gasosa, é um lugar muito irrigado.
É essa parte que fica colada no útero e é essa parte que se desprende depois que o bebê já está estabelecido no meio aéreo, já está sendo capaz de respirar, e a placenta então perde a sua função, se descola do útero e pode nascer. O nascimento da placenta costuma acontecer entre 30 e 60 minutos após o parto. Então ele geralmente acontece durante a hora dourada, a primeira hora de vida do bebê. Os hormônios que a mãe secreta após o parto, ou continua secretando após o parto, ajudam a placenta a nascer, ajudam o útero a contrair, a estancar a hemorragia e a placenta a sair. Na saída da placenta, a equipe que assiste ao parto vai checar se a placenta saiu inteira, na íntegra, e vai provavelmente mostrar essa placenta para a mãe e mostrar para ela onde que ficou o bebê, qual é a parte que fica colada no corpo dela, e a mãe tem ou deveria ter a oportunidade de ter contato com a sua placenta, de tocar, de sentir a textura da sua placenta. Assim que o bebê nasce e a placenta ainda está conectada com a mãe, o retorno venoso do bebê para o corpo da mãe cessa, e aí a placenta passa a só doar sangue para o bebê. O sangue que está na placenta é do bebê, é um sangue pertencente ao bebê. Depois que esse sangue vai todo para o bebê, o volume sanguíneo do bebê aumenta. Por quê? Porque o bebê precisa fazer a expansão dos alvéolos pulmonares. E essa expansão é feita, eles são preenchidos exatamente de sangue. É um mecanismo muito perfeito. E é por conta disso que é muito importante não clampear e cortar o cordão logo depois que o bebê nasce. De preferência, esperar a placenta nascer para fazer esse corte, porque todo o sangue que vem da placenta e vai para o bebê é importante para ele. Alguns estudos mostram que na placenta existe a presença de uma série de substâncias que são importantes para o metabolismo do corpo. Por exemplo, na placenta tem muitas vitaminas, como por exemplo a vitamina K, que é anti-hemorrágica, a vitamina A, que é responsável pelo crescimento, a vitamina E, que é responsável pela cicatrização da pele, a vitamina D, que é responsável pela absorção de cálcio, a vitamina B6, que é responsável pela produção de anticorpos. Na placenta também existe uma série de minerais, como o ferro, que é responsável pela prevenção da anemia, o zinco, que tem um papel importante na imunidade, o magnésio, que é responsável por metabolismo, fortalecimento muscular. E a placenta também tem uma série de hormônios, como por exemplo a ocitocina, que é um hormônio do amor, responsável pelo vínculo materno, pela ejeção do leite. O lactogênio, que tem um papel importante na produção do leite. A prolactina, que também tem um papel muito importante na amamentação. A gonadotrofina, que tem um papel importante na produção de progesterona. E também a progesterona, que tem um papel muito importante na manutenção do endométrio. E mais uma série de hormônios, como as prostaglandinas, a cortisona, a corticotropina, a hemoglobina, o POF, que é um neurotransmissor responsável por um efeito analgésico, uma série de hormônios importantes para mãe e bebê. E essas substâncias, elas permanecem na placenta depois do parto. E é por isso que hoje a gente ingere a placenta de uma forma mais consciente, porque acredita-se que todas essas substâncias presentes na placenta ajudam a mãe a se restabelecer mais rápido após o parto e a lidar com as demandas do puerpério. Mas nem sempre foi assim. Quando a gente olha para a natureza, é muito comum ver que a maioria das espécies dos animais, mais precisamente falando das 4.000 espécies de animais conhecidas, apenas os da família dos camelos não ingerem as suas placentas. Existem várias teorias do porquê eles fazem isso. Primeiro, acreditava-se que eles ingeriam a sua placenta para encobrir os rastros e afastar os predadores. Mas a gente sabe que não é só a placenta que sai em um parto. Existe toda aquela quantidade de fluido, sangue, que não tem como você encobrir os rastros disso. Então essa teoria ela é meio furada. Depois supôs-se que era por causa das longas horas em jejum que o trabalho de parto impunha à mãe.
Mas aí eles fizeram uma experiência e mostraram a placenta e um pedaço de carne. E, curiosamente, todos os animais preferiram ingerir a placenta. Então, restou a gente supor que instintivamente os animais sabiam que na placenta estava contido aquilo que elas precisavam, para se restabelecer após o parto. Entre os benefícios da placenta, portanto, estão favorecer o retorno à homeostase, favorecer o retorno à evolução uterina, prevenir a anemia no pós-parto, ajudar na produção e na ejeção de leite, restaurar os níveis de ferro pelo sangue perdido durante o parto, melhorar a imunidade, prevenir a depressão pós-parto e a ansiedade e ajudar a minimizar a fadiga, que é muito comum no puerpério, né, gente? Privação de sono e tudo mais. Mas quais são as formas de ingerir a placenta? A placenta pode ser ingerida in natura. Ela pode ser batida crua com shakes ou smoothies, ou ela pode ser ingerida cozida. A parte que a gente ingere da placenta são os cotilédones, aqueles pequenos pedacinhos de fígado que ficam colados no útero da mãe. Uma dica muito legal que eu dou é bater a placenta com açaí. O açaí, pela sua cor, ele disfarça um pouco a cor da placenta e o sabor forte do açaí disfarça também o sabor da placenta, que é basicamente um sabor de sangue, porque ela tem muito sangue, né? Então ela tem cheiro e sabor de sangue. Quando você bate com açaí, você quase não sente o gosto dela, e isso eu tô dizendo por experiência própria, porque eu bati minha placenta com açaí. Outra forma de ingerir a placenta, e essa é uma forma mais higienista, são as cápsulas. A gente pega essa mesma parte da placenta, os cotilédones que ficam colados no útero da mãe, e desidrata, transforma em pó e encapsula, para que essa mãe possa ingerir essa placenta ao longo dos primeiros meses de puerpério. Com o âmnio, que é uma das membranas que envolve o bebê, nós podemos fazer emplastros ou esparadrapos biológicos que servem para cicatrizar qualquer tipo de ferimento. É muito, muito útil em mamilos que estejam fissurados, ou para cicatrizar o períneo ou a cicatriz da cesárea. Também é possível fazer tinturas. A tintura, ela é um extrato alcoólico feito com parte da placenta. É possível fazer a tintura da placenta mesmo, da mesma parte que a gente transforma em cápsulas, e do cordão. A tintura da placenta, ela vai ter a mesma função das cápsulas, com a diferença de que a tintura, ela demora muito mais a ficar pronta, porque ela precisa de um tempo de maceração. Então as cápsulas seriam para um consumo imediato e a tintura para um SOS que a mãe vai usar ao longo da vida toda. Já a tintura do cordão, ela é usada mais para o bebê. Ela tem uma grande quantidade de células troncos e por isso ela pode ser usada no tratamento de diversos processos inflamatórios e infecciosos, como resfriados, bronquites, dentição. Na vacinação, ela tem um papel muito importante também no aumento da imunidade, então pode ser usado em todos os momentos de transição da vida do bebê. Da placenta também pode ser feita uma série de cosméticos. Para começar, o óleo de massagem, que nada mais é do que um óleo medicado, macerado com o cordão ou os âmnios. Ele leva um tempo de maceração, que demora aí entre 20 e 30 dias, e depois a gente pode usar esse óleo para fazer massagens. O óleo do âmnio contém uma quantidade significativa de colágeno e por isso é um cosmético rejuvenescedor maravilhoso. E o óleo do cordão, assim como a tintura, tem uma capacidade anti-inflamatória muito legal, então é bacana para massagear o tórax do bebê quando tiver processos inflamatórios e também para o uso junto com a xantala. Com esses óleos a gente também consegue fazer as pomadas, que têm as mesmas propriedades dos óleos, mas são usadas com outras finalidades. Por exemplo, nas assaduras, em machucados, ralados, queimaduras. Com o córion, que é a outra membrana que envolve o bebê, nós podemos fazer os sais placentários, que é um sal usado para banhos, escaldapés e banhos de assento. E por fim, da placenta, a gente também pode fazer chocolates, que são meus favoritos.
Eles têm a mesma propriedade das cápsulas, mas numa apresentação muito mais apetitosa. E agora vem a parte mais divertida, que é transformar a placenta em arte. Bom, para começar, a gente tem o carimbo da placenta, ou a gravura da placenta, ou print da placenta, como algumas pessoas gostam de chamar. Nada mais é do que transferir esse formato bonito de árvore que a placenta tem para o papel, para a gente guardar para sempre. Eu tenho um vídeo explicando exatamente como fazer o carimbo para que você possa fazer aí em casa. Eu vou deixar aqui o link dele no card e também na descrição. Outra coisa que a gente pode fazer é pegar esse print e fazer intervenções nele. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer aquarelas com o print da placenta. Eu tenho um vídeo aqui também explicando como que é o meu processo de criação das aquarelas de placenta. Outra coisa que eu costumo fazer é desidratar o cordão em formatos interessantes. Isso por si só já constitui uma ótima lembrança do cordão umbilical que uniu a mãe e o bebê. Mas com o cordão eu ainda faço outras artes. Eu costumo fazer uma pintura onde eu consigo encaixar o cordão e emoldurar ele. Ou eu posso fazer um filtro dos sonhos com o cordão em formato de círculo. Outra coisa que eu costumo fazer com o cordão são os jardins placentários, que é um pedacinho do cordão pequenininho dentro de um vidrinho com vários outros elementos como sementes, cristais, flores secas e uma série de símbolos. Bem, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a saber um pouco mais sobre a placenta, seus benefícios e possibilidades. E se você tiver alguma pergunta para fazer sobre o assunto, pode deixar nos comentários que eu vou ter todo o prazer de responder. Não esquece de deixar uma curtida e se inscrever no canal, porque isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Compartilhe esse vídeo com as gestantes que vocês conhecem e a gente se vê no próximo vídeo.